Não dá para você simplesmente fingir que o problema não existe. Não dá simplesmente para você colocar o problema debaixo do tapete e acreditar que as coisas vão se resolver com o tempo. Se você não senta e olha de olho a olho no problema e resolve e cria todo esse contexto para resolver essa situação, você vai perder até o lugar que você tem. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esse dia, por essa semana, por aquilo que nós estamos vivendo e ainda por aquilo que nós viveremos pela fé. E eu creio, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, está derramando, meu Deus, um vinho novo, uma unção do impossível. Eu creio, meu Pai, em portas sendo abertas. Eu creio, meu Pai, numa semana de definições e de respostas para a glória de Deus na vida do nosso povo. E eu peço, meu Deus, que cada um, meu Pai, possa ser tomado e possuir esta palavra. Abraçá-la, meu Deus, como aquele que abraça uma boia em alto mar. Aquele que abraça um paraquedas, meu Pai, ao pular de um avião. Aquele, meu Deus, que sabe que o único que pode lhe tirar das profundezas do mar é as mãos de Jesus. E nós cremos nisso. Meu Deus, quantos estão, meu Pai, afundados no medo, não acreditam, meu Pai, que é possível ter ainda um mês de vitórias, metas sendo batidas, meu Deus, crescimento e avanço, uma mudança de uma situação antiga, Senhor. Mas nós cremos, porque nós cremos no Deus de milagres, no Deus de promessas, no Deus da provisão, que nunca chega tarde, nunca chega adiantado, sempre chega na hora certa. Meu Deus, o Senhor sabe de tudo, o Senhor tem tudo, o Senhor possui tudo. E o que o Senhor pede para nós é crermos naquilo que nós estamos ouvindo e já vendo, porque o Senhor está fazendo, meu Deus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, pecados, erros. Meu Pai, se falamos, erramos, pecamos, se entristecemos o Senhor, meu Pai, de maneira direta, indireta, meu Deus, até mesmo inconsciente, meu Deus, perdoa, irmãos, meu Deus. Não nos deixe perder a oportunidade da nossa vida. Meu Deus, que o Senhor possa visitar cada coração, meu Deus. E que o Senhor possa colocar a paz, a confiança, meu Deus. Que essa pessoa creia que aquilo que ela está buscando está chegando, meu Deus. Que aquilo que ela está resolvendo, meu Pai, está destravando. Que as decisões que ela está tomando no dia de hoje, está gerando, meu Pai, portais. Meu Deus, está gerando curas, está gerando libertações, está gerando, meu Pai, prosperidade no dia de amanhã. O que nós fazemos é hoje. E que nós possamos ter a consciência de jogar as sementes certas no dia de hoje. Porque nós só temos hoje, nós só possuímos hoje, nós só temos essas 24 horas, nós não temos mais nada, meu Deus, porque o Senhor nos ensina, não há o amanhã, não se preocupe com o amanhã, não olhe para o amanhã, viva hoje, planto hoje, ore hoje, ouça hoje, louva hoje, adore hoje, perdoe hoje, transborde hoje, sacrifique hoje, renuncie hoje, faça tudo hoje, porque nós não temos, meu Deus, nada além do hoje. Nós só temos o hoje, meu Deus, e é o hoje que o Senhor quer fazer, é hoje que o Senhor quer abençoar, é hoje que o Senhor, meu Pai, quer transbordar, meu Deus, na nossa vida. E que o Senhor, meu Pai, visite esta pessoa e atue e abra e libere, meu Deus, no dia de hoje, meu Deus. Eu entrego, meu Pai, esta reunião em Tuas mãos. E que o Senhor possa conduzi-la, meu Deus, do início ao fim. Que seja, meu Deus, pela Tua condução, pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua vontade.
Que não haja, meu Deus, nenhum tipo de pensamento, orgulho, vaidades, meu Deus, que possa impedir a fluidez do Teu Espírito. Eu peço, tome o controle das nossas vidas e faça aquilo que o Senhor tem vontade, aquilo que o Senhor tem desejo, aquilo, meu Pai, que o Senhor preparou para nós, que os problemas, que as situações, que essa inquietação, essa ansiedade, esse medo, meu Deus, esse turbilhão de pensamentos, seja arrancado hoje desta pessoa. E que o Senhor, meu Pai, arranque, que fique, meu Pai, para o lado de fora da igreja. E que neste momento ela receba uma consciência limpa, pura, meu Deus, uma fome de Deus, uma vontade de aprender, de entender, uma permissão a ser conduzida. Que a partir deste momento você se permita ser conduzido, se permita ser conduzida, se permita ser aconselhada, porque na palavra de Deus diz: aquele que tem muitos conselheiros, aquele que ouve conselhos, tem êxito nas guerras, nas batalhas. E nós precisamos, meu Pai, de bons conselheiros. Nós precisamos ser aconselhado, meu Pai, pelo aconselhador, aquele que aconselha, que é o Espírito Santo, meu Pai, que as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, pela palavra que é liberada pelo Espírito Santo, pelos programas e o culto, meu Deus, que vem como uma mensagem do Espírito Santo, meu Deus, que ela se permita hoje ser conduzida, meu Deus, ser contagiada pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligada a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, sim, você é mais que vencedor. Diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga: eu posso tudo. Nada é impossível demais para Deus. E se eu tiver Deus na minha vida, então também nada será impossível para mim. Repita comigo: eu bebo da palavra profética. Para 2025, Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Fala: boa noite para você. Eu já libero uma bênção na tua vida, libero uma bênção na vida dessa pessoa. Eu declaro você inteligente, sábio, cheio de riqueza, poder, se tornando melhor e maior. Ele é aqui empresário, mantenedor, semeador do reino, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar por um momento. Eu creio que a palavra que nós temos hoje se assemelha com a palavra que nós falamos recentemente sobre Seba. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, ou seja, é uma decisão permitir ser enganado. Porque tem muitas pessoas que se permitem ser enganados, porque decidem buscar pouco, procurar pouco, ler pouco, buscar pouco entendimento, pouco conhecimento. E ao invés de usar aquilo que já está disponível, é quando você tem uma frota de carro na garagem, mas todo dia decide ir a pé. Todo dia você decidir fazer do seu jeito. É como você tiver uma geladeira cheia, mas só decidir tomar água. Você tem tudo disponível, o poder do Espírito, uma palavra, a liberdade religiosa, você tem uma igreja, você está numa igreja que ama pessoas, respeita pessoas e tem temor a Deus.
Então é uma decisão sua se permitir ser enganado. Porque você não pode permitir, não se deixe enganar. Porque as más companhias corrompem os bons costumes, como diz em Provérbios 13. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Com quem você está andando? Com quem você está se permitindo ser afiado? Porque aquele que anda com sábios cada vez vai ficar mais sábio, mas aquele que anda com tolo cada vez fica mais tolo. Aquele que está limpo cada vez se limpe mais, se purifique mais, aquele que está sujo cada vez se suje mais. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 20, por gentileza. Também estava lá um homem perverso chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Todos de volta para a sua casa, ó Israel. Então todos os homens de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Os de Judá, porém, permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar em uma casa sob guarda as 10 concubinas que tinham deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais teve relações sexuais com ela e ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. O rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresentem-se aqui com eles. Então Davi disse a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Pode parar um pouquinho aqui. Vamos entender todo o contexto dessa situação. Davi já tinha vivido uma situação com Absalão. Absalão, depois daquela situação com Aminon e Tamar, Absalão ele guardou durante 2 anos até o dia da vingança. Depois que criou todo aquele contexto, aquele jantar, matou Aminon, ficou 3 anos longe de Jerusalém. Depois Joabe viu que Davi sentia saudade, fez toda aquela situação e trouxe ele, mas ele ficou longe. Ficou mais 2 anos fora, não se encontrou com Davi. Depois, Absalão queimou o campo de Joabe, trouxe. Depois, o próprio Absalão queria uma decisão, uma definição. Queimou, criou uma situação para que ele fosse se encontrar com o rei. Quando se encontrou, ficou mais 4 anos na porta de Jerusalém, fazendo aquela traição. Então vamos entender um pouco. 2, mais 3, mais 2, mais 4. 11 anos para Davi resolver um problema. E quando você não resolve o problema você vai viver. Se não enfrenta o problema vai te enfrentar. Não dá para você simplesmente fingir que o problema não existe. Não dá simplesmente para você colocar o problema debaixo do tapete e acreditar que as coisas vão se resolver com o tempo. Se você não senta e olha de olho a olho no problema e resolve e cria todo esse contexto para resolver essa situação, você vai perder até o lugar que você tem. Davi, ao final, ele que saiu da cidade. Quando ele estava vivendo agora mesmo, Davi estava vivendo a mesma situação, porque esse espírito de rebelião que saiu de Absalão entrou em Seba, e Seba estava vivendo e fazendo a mesma coisa. Davi ele viu que ele precisava resolver este problema de uma maneira urgente, rápida. Ele deu 3 dias para resolver.
Não foi mais 11 anos. Amasa não resolveu, mas este é o problema. Quando você passa uma vida agindo e lidando com os problemas da maneira, como Davi lidou, Amasa ele não ouviu o que foi mandado, ele obedeceu aquilo que ele viu. Amasa aprendeu um padrão com Davi. E é por isso que ele não resolveu da mesma maneira, da forma, da velocidade que Davi mandou ele resolver. Amasa tinha total capacidade de resolver, mas ele não resolveu. Davi viu aquela situação, chamou Abisai e houve todo aquele movimento, foi com Joabe encontrou Amasa, deixou o cajado cair, matou Amasa, deixou Amasa até o que lhe tinha, que era a vida, foi tirado, porque não existe neutralidade no mundo espiritual. Se você não resolve no tempo determinado, depois até o que você tem. Você vê as oportunidades que as pessoas têm na vida, elas não resolvem. E quando perdem, correm para resolver o problema de uma maneira como foi o povo de Israel. O tempo que era para enfrentar os inimigos não fizeram, mas quando foram, depois passaram vergonha, foram derrotados. Quando Joabe chegou na cidade de Abel, aonde Seba, ele estava escondido, e isso aqui é um ensinamento, essa mensagem assim é um tesouro, ela tem muitas mensagens dentro da própria mensagem. Quando Joabe chegou, e já estava criando toda a rampa para destruir a muralha, uma mulher se levantou. E nós sabemos que a mulher não era contada, era vista de maneira inferior, desprezada. O tempo que Joabe chegou, o tempo que Joabe se organizou, o tempo que Joabe estava já levantando as rampas, os instrumentos necessários para ele entrar dentro da cidade, nenhum sacerdote, nenhum homem, nenhum dos conselheiros, ninguém lidou com uma situação, uma mulher que precisou lidar com uma situação. É para nos mostrar e para nos ensinar que se o problema chegou em você, o problema é seu. Você tem que resolver o problema. Nunca fica mais fácil. Joabe agora não estava lá somente para pegar Seba. Joabe estava lá para destruir a cidade de Abel. Joabe já não tinha um temor, Joabe tinha se perdido. Joabe já era um homem sanguinário. Joabe já matava em tempo de paz. E naquele momento uma mulher se levantou, perguntou quem era Joabe e disse: Abel era conhecida pelos seus bons conselhos. Abel é uma cidade pacífica, uma cidade fiel a Israel. Por que você quer destruir uma cidade que é uma mãe para Israel? Joabe disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. Eu quero o problema que você deixou entrar. Isso é um ensinamento para todos nós. Nós já fomos conhecidos, e muitos foram conhecidos, e eram conhecidos como homens e mulheres sábios, que buscavam bons conselhos, que se permitiam ser aconselhados, que não se deixava levar por títulos, não se deixava levar por uma riqueza, porque você sabe que diretamente a sabedoria está ligada à riqueza, é ou não é? Então a cidade não era uma cidade que passava fome, era uma cidade que havia, talvez hoje não, naquele tempo não mais, mas ela foi uma cidade próspera. O próprio pedido de Salomão, pedindo sabedoria para liderar o povo, e Deus falando para ele: darei o que você pediu e até o que você não pediu, riqueza, fama, os seus inimigos, deixarei um legado na história, até aquilo que ele não pediu foi lhe dado.
Porque quando você busca o temor a Deus, você busca a sabedoria, você tem fome de Deus, a riqueza chega automaticamente. E ali provavelmente era uma cidade que era conhecida agora pelo seu passado de glória, mas não do seu presente. O seu presente não era mais um presente de glória. Porque uma pessoa com sabedoria, ela protege as portas da sua cidade. E se hoje você fala, bispo, eu tenho sabedoria, as suas portas, as portas do seu coração, a porta da sua família, a porta do seu casamento, a porta da sua empresa, está bem vigiada. Porque depois que entra o problema, não dá para se resolver da maneira pacífica que a mulher dizia. E a mulher teve uma atitude muito sábia. É para mostrar que você não precisa ter título, não precisa ser homem, né? No caso aqui era uma mulher que era inferior naquele tempo. Não precisa ser mandado, porque provavelmente ela não foi mandada, ela viu que o problema ia chegar na casa dela, com os filhos dela, e ela viu, eu vou fazer alguma coisa. Essa situação não pode ficar assim, porque eu sei qual vai ser o final da história. Você não precisa ter nome para você ter uma atitude de sabedoria. A serva de Naamã não tinha nome e teve uma atitude de sabedoria. Os servos de Naamã não teve nome e teve uma atitude de sabedoria. E nós podemos ver muitos exemplos na Bíblia de homens, mulheres que não tinham nomes e teve atitude de sabedoria. Você não precisa ter um título para ter uma atitude de sabedoria. Independente da posição na sua empresa, na sua casa, você pode ser a pessoa mais sábia e ter as decisões mais inteligentes e resolver problemas com conselhos. Mas aquela situação não se resolvia mais com conselho. Porque o tempo de você aconselhar aqueles que estavam na porta para questionar Seba antes de você entrar, opa, peraí Seba, quem é você? Da onde você veio? Lembra o questionamento que foi feito a Jonas dentro do barco? Quem é você? Da onde você veio? Que Deus você serve? O que está acontecendo aqui? Mas ali já tinham perdido mercadoria, o barco estava para rachar, estava para afundar, já tinham deixado. Porque muitas vezes o financeiro, o dinheiro, talvez a rotina, o dia a dia, vai fazendo nós nos acostumarmos com bênção, com milagre, com os relacionamentos com Deus. E talvez, se este lugar, que era inteligente, sabe que tudo se resolve na porta, não teria deixado aquele problema entrar. Olharia e falaria, Seba, aqui não. Ou alguém que estivesse na porta perguntaria, posso deixar? Porque o problema é que muitas pessoas ainda agem pela própria cabeça, mas nós não agimos pela nossa própria cabeça. Eu já falei em um culto aqui, que a minha vida começou a andar quando eu entendi que eu não sei conduzir a minha vida. Eu me permiti ser conduzido. Eu me permiti ser ensinado pela palavra de Deus, pelas pessoas que estão acima de mim. Eu me permiti ouvir. E o problema é que muitas pessoas pararam de ouvir, pararam de perguntar, pararam de buscar conselhos. E aquele diz no livro de Provérbios, aqueles que têm mais, procura depois essa passagem que está no 21, não lembro direito. Aqueles que têm mais, que buscam conselhos, têm mais êxito em vitórias. Então nós precisamos buscar sempre conselhos, e o problema é que aquela cidade parou de buscar conselhos, aquela cidade parou de aprender, aquela cidade parou de questionar e de buscar esse entendimento. Eu preciso crescer, esse resultado não está aqui me agradando, eu preciso questionar o que está errado aqui na minha vida, eu preciso mudar essa situação. E aquela mulher, ela se levantou com uma autoridade e simplesmente, ali, atitude de sabedoria veio em conjunto com a atitude de coragem. Porque não adianta você falar que tem fé sem coragem. Você precisa
que a sua fé ande abraçada, de mãos dadas com a coragem. Porque uma das coisas que mais nós vemos é que uma pessoa só demonstra que tem fé quando toma atitudes corajosas. Quando não nega a sua fé e se for jogado numa fornalha, não temerei. Se for jogado numa cova, não temerei. Se situações acontecerem que forem me jogados dentro de uma cela de prisão, eu não vou temer, eu vou manter a minha fé, eu vou manter a minha convicção. Ninguém pode dobrar um homem, uma mulher, com convicção. Você não pode se permitir perder tudo na sua vida por pessoas que nem é da sua cidade. Tem pessoas que dentro da sua empresa, da sua casa, do seu meio, do seu relacionamento, se permite se acovardar por pessoas que nem é da sua igreja, nem é da sua casa, nem é da sua família. Por quê? Porque não fala a mesma linguagem que você. E se você não trata essa situação, porque uma situação como essa sempre tem que haver morte, ou você vai perder muito ou você vai perder pouco. Isso eu posso pegar diversos. Números 25, que eu vou ler, Êxodo 32, Juízes 4, Débora, o povo de Moisés, os israelitas, Moisés descendo com as tábuas. Então você vê que atitudes, depois que a situação aconteceu, vai haver mortes, vai haver perdas. Mas você precisa entender que ou você perde pouco ou você vai perder tudo. Porque quando coisas não forem resolvidas na minha vida, outras coisas serão contaminadas. Aquela mulher falou: qual é o problema? O problema é Seba. Vamos cortar a cabeça dele. Vamos cortar a cabeça dele. Provérbios 24. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil de vencer. Quando ela decidiu cortar, eles falaram: olha, o problema é o Seba, então vamos cortar a cabeça. Depois que ela foi falar com o povo. Porque pessoas que tomam uma decisão na vida, pessoas que têm convicção e tomam atitudes sábias, que independente do que está acontecendo, eu preciso cortar algumas coisas na minha vida, eu preciso arrancar a rebelião, eu preciso arrancar aquilo que está prestes a destruir o meu casamento, destruir a minha empresa, destruir a minha cidade. Nós precisamos matar coisas para que outras coisas não sejam mortas. Sim, tem momentos que você vai ter que cortar desenhos, vai ter que cortar festas, coisas dos seus filhos, para que eles foquem nas coisas mais importantes. Tem momentos que você vai ter que adiar um sonho na sua vida, para que você se alinhe cada vez mais em um propósito que vem gerar uma bênção muito maior. É aquele que entende o que é semente e o que é pão. E o tempo de jogar semente e o tempo de jogar pão. E uma das coisas que nós estamos vendo muito, esse mês passado, nesse mover de Kissimmee, do novo templo que está abrindo um novo templo. Um novo templo que está abrindo um novo templo. São pessoas que tinham um sonho, que tinham um projeto, que tinha desejos grandes de trocar de carro, de comprar uma casa, como a bispa falou, de comprar um relógio, mas investiram no reino, porque sabe que lá na frente vai colher 10 vezes mais do que está colhendo. É o maior investimento da vida que eles estão fazendo, porque esse é o dia do teste para eles.
Do dia que você vai ir lá para comprar algo que você deseja muito, é um sonho, até mesmo o cumprimento de um propósito, e até mesmo Deus abrindo um portal para ela, aquele momento você vê, meu Deus, eu estou vivendo, eu vou ver os meus projetos sendo materializados agora, e vem o Espírito Santo. Ele fala, faça essa entrega, dê-se mais esse passo de fé, que eu vou mostrar onde eu vou levar você. Aonde eu vou elevar você. E as pessoas estão dando esses passos de fé. E assim nós estamos encantados, nós estamos sendo contagiados, nós estamos sendo inundados de alegria, de ver o que muitas pessoas estão tomando decisões. E portas estão sendo abertas. Situações estão sendo resolvidas. Uma abundância, uma prosperidade, não está chegando de balde, está chegando com uma inundação, uma cachoeira, algo assim poderoso. Nós estamos vendo algo que Deus está fazendo, um mover muito bonito. E naquele momento, ela entendeu que precisava cortar algo, para outras coisas não serem cortadas. E tem momentos na nossa vida que você vai ter que cortar coisas mesmo você não querendo, mesmo você não entendendo, mas para um bem maior você vai ter que cortar e você vai ter que resolver. A Bíblia diz, abra a tua Bíblia, por gentileza, aqui no livro de Juízes 4, 14. Débora também disse a Baraque, vá. Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor confundiu Sísera, todos os seus carros de guerra e o seu exército à espada. E Sísera desceu do carro de guerra e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu a espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, pois havia paz, lembra? A cidade de Abel também havia paz ali. Pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de Queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou, venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. E ela abriu um odre de leite, deu-lhe a beber e tornou a cobri-lo. Sísera disse à mulher, fica à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele exausto dormia, um sono profundo. Então cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Uma situação, ambas situações muito parecidas. Tenda na minha cidade de Abel. Mais uma vez, uma mulher, e começa com Débora, uma mulher se levantando com uma mãe em Israel, mandando Baraque, o lugar onde Baraque devia atuar, uma mulher. E uma mulher começou e uma mulher terminou. Amém? Quer dizer que Deus, Ele capacita os escolhidos.
Deus ele está procurando corações prontos, rápidos em obedecer. Aquela situação de Abel tinha acabado de acontecer. Aquela situação estava acabando de acontecer. Elas não se intimidaram, elas decidiram: eu preciso matar, eliminar problemas na minha tenda, na minha cidade, para que a guerra não chegue na minha casa. Êxodo 32. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas, repita comigo, todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda. Repita comigo: e mate o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. E não só isso, você vai ver agora também, que é o filho também. Ou seja, vou acabar de ler para falar. Fizeram os levitas conforme Moisés o ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. O que eu falei no início? Para uma situação ser resolvida, sempre alguma coisa tem que morrer. Que morra coisas pequenas. 3.000 comparado a 2, 3 milhões é muito pouco. É uma perda? É. É o seu irmão? É. É seu amigo? É. É seu vizinho? É. E mais, disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho. É o seu filho? É. Irmão, pai, mãe, as pessoas. E quando fala, gente, pelo amor de Deus, não vai enxergar da maneira literal. Aqui foi. Mas não faça isso, pelo amor de Deus. Bispo, ele mandou, chega com uma faca com o marido, deita aqui, ô Cícera, cobre a cabeça. O marido, né, o bendito do marido, né, a bendita da esposa, né, a Jezabel. Não vou entrar nisso aí, a gente não entra, não sai daqui. Mas não vai fazer isso de maneira literal, pelo amor de Deus, gente. Eu estou falando de uma questão de prioridade, priorizar a Deus. Priorizar as vontades de Deus. Como ele continua aqui, ó. Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho, seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. Ali foi difícil. E o Senhor fala de uma situação difícil, que nós temos que matar, literalmente, algo próximo, familiar, que faz parte do nosso dia, da nossa vida, da nossa rotina, mas tem que matar, senão a ira de Deus não sai, senão Deus não abençoa. Você tem que matar, não tem jeito. Tem que matar Cícera, tem que matar Seba, tem que matar aqueles que se envolveram com bezerro de ouro, naquela desgraceira toda que a gente viu. Números 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. O que a gente falou no início? A gente falou de dinheiro, falamos de pessoas familiares, agora imoralidade sexual. Coisas que se ligam sempre a essas vontades, esses desejos da carne. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os
diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens... Eu gosto muito de Moisés, porque ele, até na morte, ele ensinava. Aqui o Senhor falou para ele fazer, e Moisés foi e delegou. Eu não estou sozinho nisso não, vocês vão aprender. Vocês vão aprender a liderar. Vocês vão aprender a priorizar a Deus. Cada um de vocês terá que matar... Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os homens se juntaram à adoração de Baal-peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade, que choravam à entrada da tenda do encontro. Olha a situação, olha a alienação, olha o desrespeito que o povo estava. O povo estava chorando na tenda do encontro. E ele simplesmente foi passando, dá licença, deixa eu entrar aqui, ó. Trouxe a mulher, trouxe o pecado na frente de todos, um desrespeito, uma irreverência, uma falta de temor. Coisas absurdas acontecendo na frente de Moisés. Está na frente dele. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com uma lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou, repita comigo, então cessou a praga contra os israelitas. O que eu falei sobre perdas? Existem perdas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Muitos morreram. Mas menos pior do que toda a comunidade. O Senhor disse a Moisés: agora vem aqueles que se levantam com coragem. Finéias, filho de Eleazar, neto de sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, repita comigo, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles. Você tem que ser zeloso com o mesmo zelo que Deus tem com você. Para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Aqueles que se levantam para matar e resolver um problema, ali, também está ali os embaixadores de paz. Tem coisas que precisam sim, parece que não é, mas a maneira de resolver é matando. Tem coisas que tem que morrer na nossa vida, para a paz retornar para a nossa tenda, retornar para a nossa cidade, retornar para o nosso acampamento. E tem coisas que para a paz reinar na sua casa, a morte tem que acontecer. Coisas têm que morrer. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação, derramou sangue pelos israelitas. O que Deus está dizendo e falando para você hoje? O que você tem que tirar para a paz, a prosperidade, as portas serem abertas na sua vida? O que precisa morrer hoje? Qual é a lança, as espadas, as estacas? O que precisa ser enfincado nas têmporas e cabeças serem enroladas e jogada para fora da sua cidade?
tirada de você? Qual é a rebelião que precisa ser tirada? Qual é o comportamento que precisa ser tirado? Qual é os costumes que precisam ser tirados? Deus está falando, arranque a cabeça, enfia na têmpora, mate, atravesse e elimine este problema da sua vida. Deus, Ele quer essa situação morta para que a paz volte a reinar, a prosperidade, a provisão. Deus quer abençoar. Deus quer nos abençoar, e eu vejo isso. Deus está procurando abençoar. Isso é uma decisão de quem quer se tornar esse odre novo. Um odre que é zeloso, porque ele foi zeloso pelo seu Deus. Você tem que decidir qual é o seu Deus. Amigos, familiares, dinheiro ou Deus Todo-Poderoso? Porque se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Busque o seu Deus. Busque o reino de Deus. Busque se relacionar com Deus. Porque a paz, a prosperidade, a abundância vai voltar para a sua casa. Vai voltar para a sua empresa. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. E eu peço que você tome uma decisão nesse momento, no seu coração. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está te revelando agora. O que Ele quer que morra na sua vida? O que Ele quer que morra na sua empresa? O que Ele quer que morra na sua casa, nos seus relacionamentos? Naquele momento onde ninguém vê, só você. Você naquele momento que você está na sua sala, no seu quarto, debaixo das cobertas, aonde ninguém vê. Aquilo que só você sabe. Será que é isso que o Senhor está falando? Eu tenho certeza que é. Deus quer que coisas morram na nossa vida. Deus quer que a paz retorne para a nossa casa. Deus quer que a paz retorne para o nosso lar. Deus quer que a paz retorne para a nossa empresa. Deus quer abençoar. Deus quer te levar a patamares maiores. Mas para isso você precisa ser corajoso e entender se essa pessoa que está no seu convívio, você até gosta, né? Pode até gostar dela. Mas você precisa gostar mais de Deus. E se essa pessoa não está sendo boa para você, não está te agregando, está te afastando de Deus, você precisa tomar decisões. Deus não quer um povo mais que tenta equilibrar. Não tente mais equilibrar. Isso não se equilibra. Ou você é quente, ou você é frio. O morno Deus vomita. E quando a Bíblia fala de morno, está falando de crente. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz. Aquele que sabe como deve agir e não age. Sabe como deve derramar e não derrama. Sabe como deve se entregar e não entrega. Deus está falando com pessoas que conhecem a palavra. Deus não vai lidar, não vai chamar você de culpado sendo inocente. Você só será culpado se você tiver o conhecimento, a consciência da culpa. Mas nós sabemos que a grande maioria não é a primeira vez que Deus está falando. E se Deus está trazendo essa palavra para nós novamente, é que nós precisamos ser contagiados por Deus. Ser contagiados por Deus e não pelos homens. E não por uma dependência, por causa de uma carência que não foi resolvida. Quantos ainda dependem do amor de alguém? Se esses levitas dependessem do amor, não teria matado filhos, não teria matado pai, não teria matado irmão, não teria matado amigo, não teria matado vizinho. Tem coisas que precisam morrer, porque o amor que você precisa
você já tem, que é o amor de Deus. E se você não acreditar nesse amor, você vai viver uma vida procurando o amor de alguém. E você vai sempre estar cedendo às mentiras, aquilo que você sabe. Você vai estar fazendo as suas verdades se tornar mentira, e você vai fazer que as mentiras se tornem verdade. Porque você vai se permitir ser conduzido por pessoas, por medo de corrigir, por medo de tratar, por medo de perder, por medo de não ser amado. Estabeleça sua identidade em Deus. Quando você estabelece a sua identidade, você é possuído por uma convicção de fé. E ninguém pode te tirar isso mais. Ninguém pode mudar aquilo que você é. O rei Nabuco tentou mudar tudo. Mudou o território, mudou a comida, mudou o vinho, mudou a roupa, mudou os costumes. Tentou mudar tudo, mudou o nome, mas não mudou aquilo que eles tinham dentro deles. Ninguém tirava a convicção de qual era o seu Deus e quem eles deveriam se prostrar. Os oficiais de Ramã questionavam Mardoqueu: por que você não se prostra? É simples, trazendo a linguagem de hoje, é simples, Mardoqueu, vamos resolver esse problema. Todo dia a gente fala a mesma coisa, a Ramã tem que passar, você tem que se prostrar. O que Mardoqueu fazia? Não dava atenção e dizia que era judeu. Sabe, é interessante quando você chega às vezes em lugares, né, que possuem ou chinês ou árabe, e às vezes isso vê muito em chinês, né? Lá na 25, quando a pessoa não quer mais negociar com você, ela fala que não fala a sua língua. Não fala, não fala, não sabe, ele não consegue falar. Eu não consigo falar. Quando as pessoas vêm questionar você, ou tentar fazer você se prostrar, se submeter a uma mentira, você tem que entender, eu não sei falar essa língua. A minha língua não é da covardia, não é da submissão. Eu não sei viver assim. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabia viver e falar a língua da covardia. Não sabia viver de outra maneira, senão eu perco a minha cabeça, mas não perco a minha fé. Quando nós decidirmos morrer, porque o Senhor diz que aquele que busca salvar a sua vida perderá, mas aquele que perde a sua vida por mim, pelo Evangelho, esse será salvo. Perca a sua vida, porque a única vida que você tem é a vida que está sendo construída no reino de Deus. O que nós vivemos é uma gota em comparação ao oceano da eternidade. Não fica querendo ganhar o mundo. Se permita que Deus seja o seu mundo. Se permita que Deus more e Ele faça morada, e Ele conduza, e Ele venha te direcionar na sua vida. Permita Cristo no centro. A visão cristocêntrica. Sempre Deus no centro. Para onde eu vou trabalhar ali, Deus tem isso comigo? Eu vou morar longe da igreja? Não, peraí, eu vou ficar longe da igreja, então eu moro perto da igreja, porque eu quero estar perto da casa de Deus. Eu vou fazer algo? Não, eu posso fazer, mas primeiro eu vou na casa de Deus. Isso, nós vimos muito isso lá em Kissimmee. Pessoas que foram lá, mas a primeira coisa que fizeram foi passar na igreja e ser abençoado e começar a conhecer a casa de Deus, a se ajoelhar na casa de Deus. A primeira coisa que eu vou fazer na terra, numa terra desconhecida, eu vou para a casa de meu pai. Eu vou dar honra para o meu pai, porque foi ele que me trouxe aqui. Foi ele que me abriu as portas para eu chegar até aqui.
Foi Ele que permitiu a condição financeira, a autorização, o visto, sustentou aquele avião até chegar lá, porque todo dia a gente vê queda de avião, e você sabe disso. E se não for Deus, nós não saímos nem do chuveiro, porque o que a gente vê acidentes dentro do banheiro também, é Deus. Se permita ser totalmente, ser conduzido, como Paulo diz, ser um prisioneiro, um escravo de Deus. Eu só faço se Ele permitir. Eu só ando se Ele permitir. Eu só falo se Ele permitir. E as pessoas estão entendendo isso. Para a glória de Deus, as pessoas estão entendendo isso e as coisas estão acontecendo. As pessoas estão deixando de fazer por elas para colocar Deus na frente. Porque Deus é mais importante do que qualquer outra coisa na vida delas. Graças a Deus. Fala com Deus nesse momento. E faça esse compromisso com Ele hoje. Hoje eu estou tirando coisas da minha vida. Eu não vou mais viver essa vida, esse cristianismo emocional, que eu só faço se sentir. Nenhum deles sentiram vontade de matar um irmão. Ninguém sente vontade de matar um filho. Mas eles amavam a Deus. Eles queriam ser abençoados. Finéias não queria matar, mas ele amava a Deus. Jael, ele amava a Deus. As pessoas têm que amar a Deus antes de amar família, dinheiro, amar qualquer coisa neste mundo. Ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus. E tome uma decisão hoje. Eu saio daqui com essa convicção: Deus é minha prioridade. Deus é o meu Deus. Ele será o meu Deus. Um Deus que influencia as minhas decisões. Um Deus que influencia os meus comportamentos. Um Deus que influencia a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Faça essa declaração interna para Deus. Deus, o Senhor é o meu Deus, e eu não vou mais permitir corromper o meu coração. Eu vou estar vigiando as portas de Abel, da cidade de Abel. Ninguém mais vai entrar. Guerra não será mais uma opção para a minha casa. Eu vou voltar a ter atitudes de sabedoria. Eu vou voltar a ter atitudes de sabedoria. E a sabedoria é temer a Deus. A atitude de sabedoria é temer a Deus. Tema a Deus. Ame a Deus. Busque a Deus. Fala com Deus nesse momento. Apresenta a Deus a sua vida. Fala: meu Deus, eu preciso de Ti. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu sei que eu estou vivendo esta guerra porque eu permiti. Mas hoje eu estou cortando esta cabeça e eu estou jogando fora da cidade. Fala com Deus. Agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus, e não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim, e não importa o que eu tiver que mudar. Quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus, e não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Com seus olhos fechados,
com seus olhos fechados. Você que está cansado, você que está exausto, você que diz: meu Deus, eu cansei de muitas coisas na minha vida, eu não aceito mais viver assim. E eu tomo uma decisão de matar, de cortar essas coisas na minha vida. Eu arranco estas coisas que estão gerando guerra na minha vida, e como um ato profético, eu venho até o altar para eu deixar isso no altar. E eu vou abençoar a sua vida, para que comece um novo tempo na tua vida, que esse tempo de guerra, seja encerrado na tua vida. Vem até a frente que nós oramos, eu quero orar por você aqui. Vem até a frente, e como um ato profético você vai deixar esses Sebas, esses Cíceras, esses midianitas, essas desgraças que vêm roubando a sua vida há muito tempo. Você vai chegar aos pés, ao altar, e vai deixar tudo aquilo que hoje você está encerrando na tua vida. Hoje você deixa coisas neste altar, para que nunca mais isso venha gerar guerra, instabilidade, oscilação, perturbação na tua vida, miséria. Porque aonde existe um lugar tolo, uma cidade tola, sem sabedoria, ali também há miséria. Aonde existe um homem tolo, ali há cegueira. E o que nós vemos é que todo cego é tolo. Toda pessoa miserável, cega. Toda pessoa tola, toda pessoa que é tola, sem sabedoria, é uma pessoa cega. E toda pessoa cega é uma pessoa miserável. Então hoje, talvez você está vivendo essa situação e você está cansado. Eu estou indo para o mês 4. Abril está chegando e o que eu fiz? Eu quero que você fale isso com Deus. Eu cansei. É como um ato profético na minha vida. Hoje eu começo um novo tempo. Eu estou deixando no altar. Eu estou deixando aos pés da cruz aqui. Eu não aceito mais. E hoje eu estou cortando estas cabeças. Cansei de guerras. Eu cansei de viver assim. Fala com Deus e fala: meu Deus, eu cansei de viver assim. Eu cansei de viver assim. Fala para Deus: eu cansei. Meu Deus, eu cansei de viver assim. Obreiros, pastores, vão orando pelas pessoas. Ajudem elas. Orem. Você que precisa de uma oração urgente, levante a mão que o obreiro vai orar por você agora. Um pastor vai orar por você. Encerre hoje isso na tua vida. Que essa maldição, esta carga, seja hoje encerrada na tua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Vou me encher de sonhos e um novo espírito. Eu vou possuir mais vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir. Não vou me
mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir, não, vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir, eu não vou desistir, não, vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Oh, Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Você pode viver. Não quero mais viver assim, sempre à margem dos meus sonhos. Senhor, não quero mais fugir dos teus propósitos para mim, mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, não vou desistir. Coloque isso dentro de você. A sua parte está sendo feita. A sua parte está sendo feita. Hoje, meu Deus, eu estou tirando a dependência de imagem, eu estou quebrando o meu orgulho. Hoje, eu estou encerrando com coisas da minha vida, e se for necessário eu retratar, eu reparar, eu revelar, eu confessar, eu vou fazer. Nada mais vai me impedir. Eu não vou mais negociar a minha paz. Eu não vou negociar mais a minha família. Eu não vou mais aceitar coisas pequenas roubarem coisas grandes da minha vida. Hoje, dentro de você, coloque essa decisão. Hoje eu vou me tornar um só, eu e Deus. Eu estarei por inteiro aquilo que o Senhor sempre está me direcionando, me pedindo.
eu vou estar por inteiro. Eu vou estar por inteiro no reino. Fala para Deus, eu vou estar por inteiro. Acabou 99. Acabou 98. Acabou 99,9. Eu estarei 100% no Senhor. E hoje eu estou matando sebas. Eu estou enfiando as lanças nas têmporas de Cícera. Acabou esse tempo na minha vida. Não serei mais roubado. Não serei mais roubado. Declara isso ao Senhor. Não serei mais roubado. Acabou o tempo de roubos. Acabou o tempo da miséria. Eu estou retornando ao tempo de sabedoria, aonde pediam conselhos para mim, aonde me consultavam, aonde eu tomava as melhores decisões, aonde eu tinha discernimento para antecipar um problema. Eu estou retornando ao primeiro amor, ao tempo de glórias. Deus está retornando você ao tempo de glórias. Um novo tempo na sua vida. Um tempo que será lembrado. O antes e o depois. Hoje, pela fé, como um ato profético, você vai acreditar e vai dizer que hoje é meu 1º de janeiro. É o meu 1º de janeiro. Eu começo um novo tempo na minha vida, eu começo o meu ano. E Deus não se importa com os 4 meses. Deus não se importa com os 4 meses que foi. Deus não está ligado ao tempo. Deus é o próprio tempo. E você tem que entender que Deus ele pode fazer em um dia aquilo que Ele não fez em 364 dias. Um dia. Tira um dia, fica 364. E Ele pode fazer isso, se Ele quiser, se Ele permitir, se você dar a condição a Deus. Então, você vai, hoje, dentro de você, da mesma forma que Abraão, não enfiou o cajado em Isaac, mas no seu coração ele havia sacrificado. Você está sacrificando no seu coração isso que Deus está te pedindo. E hoje você entrega o seu Isaac. Hoje você obedece a Deus e você arranca a cabeça desse Cícera. Você arranca a cabeça do Seba. Você enfia a lança no Cícera. Você mata os seus irmãos. Se for necessário, aquilo que pode ser algo familiar para você, algo que dói em você, porque doía o que estava acontecendo. Os levitas sentiram dor, mas eles amavam mais a Deus. Porque o que nos ensina nessas palavras, que você não pode viver pelo que sente. Porque se fosse pelo que sente, ninguém ali matava ninguém. Você precisa fazer aquilo que você sabe que é o certo. Você pode falar, bispo, eu não estou sentindo. Você não precisa sentir para matar. Você só mata. Abraão não sentiu. Ele só obedeceu a Deus, porque ali era a promessa sendo morta. Mas ele entendeu que Deus queria dele. Nós não precisamos sentir para obedecer. Pare de viver por sentimentos e viva pela palavra. Viva pelo aquilo que você sabe, por aquilo que você lê, por aquilo que os programas, os cultos está falando no seu coração. Chega de esperar algo acontecer para você fazer, sempre ser empurrado por um problema. Não decida hoje, eu não serei mais empurrado por um problema. Acabou. Eu não vou viver sempre com a corda amarrada no meu pescoço. Eu não vou viver assim. Porque podem tentar colocar a corda no seu pescoço, mas as cordas serão usadas para a sua própria forca, os seus inimigos.
Hamã fez a forca para Mardoqueu, mas quem usou foi ele. Os inimigos jogaram na cova, mas o problema não era a cova, o problema era o leão, porque ambos caíram na cova. Mas quem tem o controle do leão é Deus. Quem fecha as bocas é Deus, e quem abre é Deus. O problema é que Deus a todo momento nos mostra, Ele pode não te livrar da situação, mas Ele te livra na situação. Ele pode não te livrar do fogo da fornalha, mas dentro da fornalha estará com você. Ele pode não te livrar da cova, mas dentro da cova Ele estará com você. Ele pode não te livrar da tempestade, mas Ele estará andando sobre a tempestade. A todo momento Ele controla a natureza, e Deus da natureza é que controla e muda a natureza para te favorecer. E a todo momento Deus mostra que a natureza, ela está revelando a Deus. Deus, Ele fala para Jeremias: o que você vê é o ramo de amendoeira. É isso que simboliza que a minha palavra está se cumprindo. E Deus está cumprindo a palavra no ministério Mudança de Vida, que Cime é o ramo de amendoeira. E o milagre, o impossível está acontecendo na igreja. E você faz parte disso. Você está sobre essa unção do impossível, a unção do sobrenatural, a unção do extraordinário está sobre você. Eu quero que você, nesse momento, você passe pelo altar e você vai entrar de um jeito, e você vai sair num tempo de paz e com uma unção, a unção do extraordinário, do sobrenatural, do impossível que nós vivemos em Kissimmee. Eu vou abençoar e derramar na sua vida, e que para a glória de Deus você viva o seu impossível. Coisas impossíveis vão se tornar possíveis na sua vida, para a glória de Deus, e eu creio nisso, e eu profetizo na sua vida. Pode passar, por gentileza. Não quero mais viver assim, sempre à margem dos meus sonhos. Senhor, não quero mais surgir dos teus propósitos para mim. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Você pode viver, mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir, não.
foram perdidos, mas hoje podemos viver. Não quero mais viver assim, sempre à margem dos meus sonhos. Senhor, não quero mais fugir dos teus propósitos pra mim, mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Eu creio, mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Eu não vou desistir, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir, mas eu não vou desistir, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Oh, Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Oh, podemos
quero agradecer o Senhor, meu Deus. E eu declaro, eu concordo, meu Deus, com cada oração, com cada declaração, meu Deus. E eu declaro, meu Pai, na vida do nosso povo e daqueles que estão em casa, meu Deus, que a unção, meu Pai, do impossível, do sobrenatural, do extraordinário, meu Pai, percorra, meu Pai, por todas as igrejas, por todas as cidades, por todos os estados, por todos os países. E chegue naqueles, meu Pai, que estão sedentos, aguardando e possuindo esta unção, este poder sobre eles. Eu abençoo, eu concordo, meu Pai, e agradeço ao Senhor, meu Deus, por este trabalho, por este dia, em um nome do Senhor Jesus, em um nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.